Rishon LeZion, hine hinam, Yerushalayim mevaser eten. Kos Yeshuot esa, uvshem Adonai ekra. Ana Adonai Hoshiana. Ana Adonai Hoshiana. Ana Adonai Haslichana. Ana Adonai Haslichana. Haslichenu. Asliyah derachenu. Asliyah limudenu. Asliyah toratenu. Asliyah mazalenu. Asliyah refuatenu. Asliyah parnasatenu. Asliyah kol Israel achenu. Ushla berachar yevacha vehatzlacha. Bechol mase yadenu. Kerifi visa beracha bet Adonai. Utzdaka melohei ishpo. La Yehudim hayetaura vesimcha. Vesason vikar tiv vahida vidre chodrachav. Maskil badonai mo. Knieiman tamid. ואתם דבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום ונועמת לכם בעיני אדוני. סביב מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני בשמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מאורי האש. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamavdil ben kodesh lechol ben or lechosh b'Israel amim ובני משיבי לששת ימי המעשה ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. Agora a gente pega um pouco do vinho derramado aqui e apagado as velas, passa nos dedos, passa nos olhos, passa aqui atrás, esse ossinho chamado de luz. E se der no bolso também. E nos bolsos também, com certeza. Para Satová para todos nós, amém, cara. Por Efoá, Shalemá. Pode levar. Pode levar. Pronto. E agora, a gente pode dar início, então, à nossa aula. Perashá Bamidbar. Estamos começando agora, justamente, o quarto livro de Moshe, que é a passagem pelo deserto, e como é traduzido, livro de Números. Números porque se dá o censo do povo de Israel desde a saída do Egito, a passagem pelo deserto, e depois a gente vai chegar já mais próximo da terra de Israel, e tem uma outra contagem do povo. A gente vai falar agora aqui sobre Números e ver essas particularidades do povo de Israel. Agora dá a tua aula aí, vai. Vai dar tua aula aí. Dá tua aula, não faço aula. Pois é, então, a gente sai do povo, a gente sai do Egito com 603.550 pessoas. São contabilizadas todas aquelas tribos do povo de Israel, sem contar, logicamente, com a tribo de Levi. E o número total das 12 tribos está 603.550 pessoas, que vai dos 20 anos até os 60 anos. Bom, então, essa contagem do povo, ela representa o povo de Israel original, que estava lá justamente ao sair do Egito e ao pé do Monte Sinai, e a gente viu a revelação de Deus no Monte Sinai. Mas quando a gente está chegando na terra de Israel, já mais próximo, na Perachá lá de Pinehas, a gente vai ler, e lá vai dar um número de 601.730 pessoas. Então tem uma diferença entre o povo que saiu
que era 603.550, e esse povo que estava chegando dava 601.730. Bom, qual é a diferença? A diferença é um total de 1.820. 1.820 pessoas foi a diferença. Bom, aqui é que tem alguns números que é bastante elucidativo na Torá inteira. Esse 1.820 representa o número de vezes que tem o nome de Deus na Torá inteira. Na Torá inteira, desde Bereshit até o final de Devarim, tem 1.820 vezes que aparece o tetragrama Yud, Re, Vav e um Re. Bom, então a gente vê que, apesar de ter sumido, ou seja, a gente perdeu na saída do Egito para chegar na terra de Israel, mas ganhamos com a presença do Eterno. Mas não termina aí. No primeiro comentário de Rashi, da Torá, ele diz assim, o primeiro comentário dele, Amari Bitzhak, disse Rabi Isaac, que não era o pai dele, era da Guimará, xerepa do Talmud, que a Torá não precisava começar com as narrativas desde a criação do mundo. A Torá podia começar desde o capítulo 12 de Êxodos, onde é dito lá, este mês será para vós o princípio dos meses. E essa é a primeira mitzvah da Torá para todo o povo de Israel. Então ele diz, como a palavra Torá vem do verbo levorot, que é ensinar, que são leis, então, a partir da primeira lei, aí deveria começar de fato a Torá para o povo de Israel. Mas se a gente for contar quantos versículos você tem de Bereshit, o primeiro versículo da Torá lá, até o capítulo 12 de Êxodos, vai dar 1.820 versículos. É impressionante esses números. 1.820. Então, a Torá, de fato, como o Rashi está dizendo, ela se completa com 820, que é o número total do nome de Deus. E a palavra Bereshit, se a gente somar os valores numéricos, vai dar 913. 913. Só que tem um outro tipo de numeração. Ó, Bereshit, é Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav. Então, em vez de você somar o valor numérico de cada uma dessas letras, da 913, a gente vai somar o que é chamado de Mispar Malé, um número completo. O que é um número completo? Primeira letra, Bet, ela vale 2. Mas como é que eu escrevo Bet em hebraico? O próprio Bet, Yod e Tav. Então, em vez de 2, vai dar 412. E assim tu vai somando. Resh, em vez de 200, se escreve Resh, Resh, Yod, Shin. Dá 510. Então, a gente vai somando diferentemente. E dessa palavra Bereshit, somado dessa maneira, quanto vai dar? 1.820. Então, é impressionante como, de fato, esse é um número marcante para o povo de Israel, onde se completa só na palavra Bereshit. É como se a Torá fosse falada inteira naquela primeira palavra. Bem, a gente sabe que as Sefirot são aquelas esferas ou filtros que absorvem a luz que emana do Criador até chegar à criatura. E a palavra sefirá vem de alguns verbos do hebraico. Lispor, contar, lesaper, contar, no caso, uma história. Então, existe, tanto em português também, contar números e contar fazendo narrativas. No hebraico, a gente fala lispor, é contar números, e lesaper é contar uma narrativa. Então, o número básico da Sefirá é o número 0. Número 0. Número 0, em português, 0,
palavra zero, ela vem do italiano. Do italiano é zéfiro. Zéfiro é o zero em português. E se a gente procurar zéfiro em italiano, a gente vai ver que essa palavra vem de uma língua semita mais antiga, passando pelo hebraico, pelo aramaico. Mas da palavra sefirá. Sefirá, que é justamente a contagem. Então, o número básico é o zero. Isso é uma coisa. Tanto que também diz que a palavra cifra, em português, a cifra, vem da palavra sefirá. E quando Moshe estava no Monte Sinai, e todos que estavam ali viram essa revelação no Monte Sinai, é usada uma expressão que eles viram Livnat Hassapir, como se fosse um pavimento de safira. E a palavra safira, em hebraico, sapir, é do mesmo verbo também, lispor. Então, a gente vê que tem uma estreita relação da visão do mundo espiritual com o nosso mundo físico. E isso passa pela matemática. A palavra matemática, nós sabemos, nossos professores falam, vem do grego, matema, do grego. Mas, quando a gente for procurar ver o do grego, de onde veio a palavra do grego? Então, matemática, matema, é o mesmo que madema. Madema é o que é chamado também em aramaico, manda, ou em hebraico, madá. Então, madá quer dizer conhecimento, madá quer dizer sabedoria. É o mesmo termo que se usa no grego também. Então, a gente vê, não tem um livro chamado Torá, Madá, quer dizer, Torá, que é o conhecimento divino, com Madá, que é o conhecimento humano. Então, isso que existe uma certa discussão de algumas escolas rabínicas no seguinte aspecto: nós devemos estudar só Torá, ou também estudar Torá, outro tipo de disciplina. Então, é ensinado que a gente deve estudar Torá im derech eretz. Im derech eretz. O que é derech eretz? Derech eretz é o caminho da terra, o conhecimento da terra. Então, nós podemos chegar a Deus através do conhecimento humano e do conhecimento recebido do próprio Deus. Por esse motivo, em 2 momentos, nós temos uma revelação do infinito Deus para o nosso mundo finito. Qual é essa revelação? A revelação que nós temos na criação do mundo, tudo bom, Negrito? Seja bem-vinda. Da criação do mundo. Qual é a criação do mundo? Masé Bereshit. Então, em Masé Bereshit, se tem a compreensão do universo de Deus. Então, isso é o conhecimento humano. Enquanto que no Har Sinai, no Monte Sinai, nós temos ali a revelação, que é o conhecimento dado por Deus para nós. Então, esse conhecimento dado, logicamente, que é um conhecimento superior, enquanto que o outro vem das nossas observações. Então, a gente pode chegar a Deus nesses 2 momentos, estudando a criação de Deus, ou então fazendo a tua prática dos seus mandamentos, do conhecimento da Torá, e assim chegar também ao conhecimento do eterno Deus. Falando em matemática, evite essas curiosidades, por exemplo, em relação ao número π. Não é o φ, o número π. O número π é 3,14, simplificando. Como é que se pode tirar o número π de dentro da Torá? Bom, é o seguinte, tem 2 maneiras, entre outras maneiras, lógico. A gente sabe que quando Moshe estava no deserto e viu aquela sarça
pegando fogo e não se consumindo. Ele tem ali uma revelação de Deus, Deus o chama, e diz para ele redimir o povo de Israel do Egito. Ele pergunta para Deus, mas qual é o nome do Eterno? Melhor, qual é o nome do Deus? E Deus responde para ele, dando duas respostas. Como ele diz, Errie, Asher, Errie, serei o que serei. E a outra ele diz, o próprio tetragrama, que é Yud, Re, mais a letra Vav e Re. Está te mandando redimir o povo de Israel lá. Então, se sabe o tetragrama, que tem um tetragrama oculto dentro da própria Torá. E qual é esse tetragrama oculto dentro da própria Torá? É a junção desses dois nomes que eu falei. Errie, Asher, Errie, serei o que serei, e o tetragrama comum, Yud, Re, Vav e o Re. Então, a gente junta os dois nomes, Errie, Aleph, Re, Yud, Re, e o outro, Yud, Re, Vav e o Re. Você junta. Quando a gente junta, algumas letras aparecem novamente. Então você só bota ela uma vez, de modo que o tetragrama oculto vai ser Yud, Re, Vav, Aleph. Yud, Re, Vav, Aleph. Tem o nome de um rei de Israel que se escreve com essas letras. Vocês lembram qual é? Yud, Re, Vav, Aleph. É o rei Jeú, em português, e Yehu, em hebraico. Então, esse é o tetragrama oculto na Torá. E desse tetragrama oculto, ele tem aqui duas singularidades. Uma, bora mudar a sequência das letras que eu falei, Yud, Re, Vav, Aleph. Vou botar o Aleph no começo, depois a letra Re, depois o Yod, e por último o Vav. Olha o que deu aqui. Quando o alfabeto semítico, o alfabeto hebraico, ele contém 22 letras, de Aleph até o Tav. E através dos cananeus, os fenícios são cananeus, nas suas viagens pelo mundo, então eles que ensinaram o alfabeto aos gregos. Tanto é prova que lá o alfabeto é derivado do hebraico. Alfa é o Aleph, beta é o Bet, gama é o Gimel, delta é o Dalet, assim por diante. E lá, essas letras, o Aleph, Re, Yod e o Vav, ficaram como vogais. O Aleph é a letra A, o Re é a letra E, o Yod é a letra I e o Vav o U, dependendo do ponto. Então, o nome de Deus são as vogais que vivificam as consoantes. Então, esse é o fundamento do nome do Eterno. Mas voltando ao número Pi, como eu falei. Então, nós temos quantas letras do alfabeto? Sim, aí eu falei desse nome, no tetragrama. Bora somar quanto dá agora esse nome do Eterno Deus. Tem Yod, Re, Vav, Aleph. Yod vale 10. O Re vale 5. Temos 15. O Vav vale 6, dá 21. E o Aleph vale 1. Total 22. Então, o nome do Eterno está composto dentro do quê? Das letras do alfabeto hebraico. As 22 letras. Então, esse tetragrama, que representa as vogais e pelo seu número, as 22 letras do alfabeto, cria o mundo. Criou o mundo em quantos dias? Em 7 dias, em 6 dias, e descansou no 7º. Agora, bora dividir
22 dividido por 7. Dá 3,14. Então, está aí o número π. A outra ocasião que aparece o número π, que também é muito interessante, são as sefirot. Deus criou o mundo, como a gente falou, com as suas sefirot, os seus filtros. O que são as suas sefirot? Primeira é Keter, coroa, Chokhmah, inteligência, Binah, é o conhecimento. Aí vem Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Sem somar o valor total de todas elas, quanto vale o Keter, quanto vale Chokhmah, em números, quanto vale Binah, vai dar um número que eu não estou lembrado agora, mas somando todos eles, esse número a gente vai dividir pela palavra Bereshit, 913. E quanto vai dar? 3,14. Então, a gente tem exatamente o número π dentro da Torá. E o que representa esse número π? O número π, a gente sabe que é uma circunferência dividida pelo seu diâmetro. Uma circunferência pelo diâmetro vai dar sempre a letra π. Agora, quando se fala em Sefirá, a gente fala em esferas. E a gente vai entender, então, como que se dá a visão que nossos profetas tiveram. O profeta Ezequiel, o profeta Daniel também fala dessa visão. Qual é a visão? Uma carruagem. Então, ele vê os querubim. Dos querubim, ele vê que abaixo dele tinha rodas, que rodavam desse jeito, assim, e também assim. Ele não precisava dobrar, vai para um lado e para o outro, ou para frente, ou para trás, para cima, ou para baixo. Os querubim. E essa visão dos querubim, importante são essas esferas. O que são essas esferas? As esferas são chamadas de Ofan, plural, Ofanim. Então, Ofanim quer dizer os anjos Ofanim. Hayot HaKodesh, os animais sagrados, que estão na visão do profeta Ezequiel. Lá ele vê um querubim, uma cara de homem, cara de leão, cara de um boi e cara de águia. Aí a pergunta, mas o que representa isso? Representa, isso chama de Hayot HaKodesh, que esses animais, eles são o topo nos seus níveis. Entre as aves, é a águia. Entre as feras, é o leão. Entre os animais que não são carnívoros, é o touro. Entre os seres humanos, está o ser humano. Então, essa é a visão que o profeta teve. E o que representa essas esferas? Bom, então, essas esferas, através dessas esferas, que nós temos a criação do nosso mundo físico. Os anjos, Ofanim, como eu falei, é como se fosse uma esfera e tivesse o alfabeto, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, até o final. Depois, dentro dessa esfera, uma outra esfera, com o mesmo alfabeto, mas em ordem inversa, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, tal. Depois, uma outra esfera, uma outra formação do alfabeto, de modo que depois tu forma uma linha, aí tu vai dar uma junção de um nome sagrado de Deus. Foi nessa mesma composição que foi feita a oração cabalística chamada Ana Bechor. Ana Bechor, ela faz parte da oração do Shacharit. Faz parte da oração da noite, quando a gente for dormir. E lá nós temos 42 palavras pelo nome de Deus, formado de 42 letras. Que nome de Deus é esse?
é aquele que foi falado lá na sarça. Serei o que serei. Ele falou duas vezes. Então, ergue, em hebraico é serei. Quanto vale ergue? Aleph é 1, Re é 5, Yod 10, Re 5, total 21. Falou duas vezes, ergue, achei, ergue, 21, 42. Então, esse é o nome de uma alavanca espiritual, que você passa de um grau espiritual para outro grau espiritual. É por isso, como o meu amigo Natan está falando agora, a respeito de uma oração que a gente diz nas esnogas, principalmente o enlutado, quando está enlutado deve dizer, uma oração chamada Kadish. Kadish. Kadish da palavra Kadosh, dizer santo, santificado. Mas no que o Kadish é tão santificado? Lá praticamente não se fala em morte, lá é um louvor a Deus. Tá, mas tem tantos louvores a Deus em outras passagens. O que o Kadish é chamado de Kadish? O Kadish chamado de Kadish, uma oração em aramaico, mas ela contém 10 palavras no hebraico, que é a primeira e a segunda, It Gadal, Veit Kadash. E depois, naquela repetição, que todo deve dizer, Yerre, Shemer, Rabá, Mebará, Leanam, Ulalmei, Almayá. Aí se continua, It Bará, hebraico, Veitabá, Veitpará, Veitromam, Veitnasser, Veitadá, Veitalê, Veithalal. Aí dá um total de 10 palavras, cada duas primeiras lá e 8 palavras aqui. Então, quando a gente for responder esse Yerre, Shemer, Rabá, Mebará, a Halachá diz o seguinte, existe aqui, logicamente, como em todas as mitzvot da Torá, havendo diferenças de opiniões, e aí que importa, você veio de que lugar? Lá se costumava fazer dessa maneira, baseado no que um sábio disse. Então, Yerre, Shemer, Rabá, Mebará, Lealon, Melamayá, diz até aqui, é uma opinião, e vai dar 28 letras. Outra opinião diz, não, em vez de tu falar 28 letras, deve dizer 28 palavras. Então, deve-se continuar. Yerre, Shemer, vai. Bará, Istabá, aí tu vai ter Damiran, Bealma, que é o final. E aqui tu tem 28 palavras. Por que 28? 28 é o primeiro versículo da Torá, que contém 7 palavras e 28 letras. Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamai, Ve'et, Haaretz. Então, quando você fala isso, você está dizendo exatamente que Deus que cria o mundo, os céus e a terra. Mas até então ainda não falamos, porque chama-se Kadish exatamente. Então é daqui que vem a resposta certa. Para nós que dizemos a resposta dessa frase, até o final, para se dar exatamente 28 palavras, acontece, às vezes, um pequeno problema. Aquele que está dizendo o Kadish, geralmente diz rápido. Então, quando a gente vai responder essa frase, não vai dar tempo de chegar até o final. E o que está dizendo o Kadish, Shemer de Jaberik Hu, já está exigindo que a gente dissesse um amém. Mas, como ele está dizendo muito rápido, ainda estou dizendo aquela frase. Então, aqui que vem a halachá, a melhor forma de a gente responder. Isso consta de um autor, de um sábio, chamado Israel, Yaakov Israel El-Ghazi, que era Rishon LeZion, que era rabino-chefe de Jerusalém, em 1750. Então, no livro dele, Shalmei Tzibur, ele comenta isso, e diz, não, tu não deve dizer até o final, e não só aquele começo também. Então, ele quer que você responda assim, Yerre, Shemer, Rabá, Mebará, Lealam, Ulalmei, Almayá, Itbará, Veistabá, Veitpaar, Veitromam, Veitnasser, Veitadar, Veitalê, Veithalal. Até aqui. E se você continuar Shemer em voz baixa, que aí dá tempo.
está dizendo Kadish, chegar nessa parte, tu responder amém. E o que a gente vai, de fato, agora concluir a partir daí? Que nessas 10 palavras do hebraico, as 8 que estão na segunda parte, elas vão conter 8 palavras e 7 delas vão começar com a letra Vav. Vejamos, ó. Istabar, Veitpar, Veitromam, Veitnasser, Veitadar, Veitrale, Veithalal. Então, 7 em vez de 6, já que o Vav vale 6, quanto dá? 42. O nome do eterno Deus. E essas palavras, que são 7 palavras, também elas contêm, cada uma delas, 6 letras. Total, 42. Então, aí está o nome do eterno. Aí está o nome inefável de Deus. E esse nome que faz a alavanca espiritual, como a gente falou. Então, aquele que está enlutado, que perdeu um seu parente, que ele deseja justamente a elevação espiritual no outro mundo, ele deve dizer o Kadish. Ele deve dizer o Kadish. Ele ao falar o Kadish, ao se falar essa frase, que no caso não é só ele, todo mundo que está ouvindo vai dizer também, a intenção é de provocar essa subida espiritual. Então, para quem não tem minyan, por exemplo, eu não tenho minyan, não tenho como fazer o Kadish. Existe um Kadish, que eu já falei aqui, que é um Kadish chamado Kadish Leyahid, Kadish para uma pessoa só. Então, nesse Kadish para uma pessoa só, ele consta uma parte dele na oração que a gente tira o Sefer Torah do Echal. Aí dizemos, Al Hakol, It Gadal, It Gadash, It Barach, It Romam, It Naseh, Shemo, Shelmele, Maquiamelakim, Akadosh, Baruhu, Baolamot, Shebarah, Olamazé, Olamabá. Essa passagem aqui é no livro 148 do Sidur Ner Shabbat. Então aqui é dito, sobre todos, é agradecido, santificado, abençoado, enaltecido, exaltado, que o nome do Rei dos Reis, bendito seja ele. Nos mundos que ele criou, este mundo e o mundo vindouro, conforme a sua vontade, e a vontade dos que o temem, e a vontade de todo o seu povo, a casa de Israel. É passagem igual do Kadish. Passagem igual do Kadish. Então, não é só essa parte aqui, essa é uma parte. Mas essa parte aqui, que ela contém justamente o quê? A parte principal, que é o nome de Deus formado de 42 letras. Então, é por isso, chegou, por exemplo, agora esse período, pandemia, a gente não pode se reunir, não pode rezar em conjunto, não pode dizer o Kadish. E teve a Nahalá. Nahalá representa a herança, tanto a herança de bens, mas a herança que é a herança espiritual, a Nahalá. Então, um dia de falecimento, no sábado que antecede esse dia do falecimento, chama-se Shabbat Nahalá. É o sábado dessa lembrança, dessa herança. Então, aí, como está rezando agora 100 milhões, você vai dizer esse Kadish dessa maneira. Então, a gente vê que existe uma preocupação muito grande com a conexão com o Eterno. Essa conexão com o Eterno se dá através dos seus nomes sagrados. Então, os nomes sagrados de Deus são tão inauditos que a gente usa essa outra maneira de se referir ao nome, dando o valor numérico dele, falando o nome, bendito seja ele, que é um nome sagrado que deve-se ter, dentro do nome sagrado, uma pureza para você pronunciar esse nome. Isso que é dito dentro, quando tinha o templo, só naquela ocasião, no dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, em Seder HaAvodah, no momento mais intenso do serviço divino do Yom Kippur, é que a gente justamente era
ele ia ler o nome do Eterno Deus. E todos que estavam lá no templo se inclinavam até o chão e falavam: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Então, essa parte é uma parte das mais importantes. É a pronúncia do nome do Eterno Deus. Agora, o que acontece com a nossa expiação? Hoje, como é que a gente pode fazer uma expiação? A expiação ela é feita lendo a Perashá de Kitissá. Kitissá. Que tem a ver com a Perashá de hoje. A Perashá Kitissá, que é em Êxodo, capítulo 30, lá é dito sobre quando a gente fosse fazer o censo do povo de Israel. Então, ao fazer o censo do povo de Israel, a gente não deve contar o povo apontando 1, 2, 3, não se faz assim. E é dito que todas as vezes que aconteceu de um chefe de Israel contar o povo, alguma mortandade se sucedeu a isso. Então, como tu está na esnoga, e vai contar aquelas 10 pessoas, então tu não deve ficar apontando-as. Isso vem da onde? Dessa perachá agora aqui. Aqui diz, ó, vai da beira Mochilemor, que te sai trouxe, Bene Israel, de Fuderem. E disse o Eterno a Moisés, dizendo, que te sa, quando alçares, ou seja, quando tu levantar, quando tu contar, e trouxe Bene Israel, cada uma das cabeças do povo de Israel, venatenu iskofer nafsho, lachem bifko dotam. Então, cada um deve dar um dinheiro. No Iebahem Negev. E a gente não vai ter magefá. O que é a magefá? Epidemia. Em outras palavras, pandemia. Bifko dotam. Ze itenu, ol haover, assim darão, ol haover lapekudim, todos aqueles que vão passar nessa contagem, mahasita shekel, shekel hakodesh, a metade de um shekel. Esrim gerah shekel, terumah lashem, lechaper, verhayá, livne Israel, e será para o povo de Israel, lezikaron, por memorial, lifnei Hashem, diante de Deus, lechaper, para expiar al nafshoterrem, sobre as nossas almas. Então, na verdade, hoje em dia, que não temos mais os sacrifícios que são feitos é com nossas posses, justamente com o nosso poder. Então, para onde você deve dar? Pergunta, agora é outra. Tá bom, eu devo dar o meu dinheiro? Devo dar o meu dinheiro. Mas quem é o receptor do meu dinheiro? Bom, o receptor do dinheiro, a Torá dividia na época que tinha o templo entre os sacerdotes, entre os levitas, entre os órfãos e as viúvas e os pobres em geral. Então, tudo se chama Maser Ishon, Maser Sheni, Maser Ani. E tinha o ano. Esse ano é dedicado ao Maser Ishon. Outro ano é dedicado ao Maser Sheni, que era para o levita. Terceiro ano, Maser Ani, que era para o pobre. Então, hoje em dia, como o sacerdote, ele não é mais aquele Cohen. Por que o sacerdote recebia isso? Porque ele não recebeu possessão na terra de Israel. Porque ele não tinha como trabalhar a terra. Ele recebeu cidades para ele morar, mas ele não tinha como fazer um sustento. As 12 tribos de Israel, cada um tinha a obrigação de dar o sustento para o sacerdote. Da mesma maneira, para o levita, que não recebeu a possessão, incluindo esses, quem também? As viúvas e os pobres em geral, os órfãos e pobres em geral. Então, hoje em dia, nós temos a obrigação de dar também a nossa parte, não para o sacerdote, mas sim para as viúvas, para os órfãos e para os necessitados em geral. Como é dito
que vários estudiosos de Torá usaram uma expressão dentro do Talmud. Pat, bamelach, tochel. Ou seja, pão com sal, come. O maim, tiste. E água, bebe. Só deve se suprir com um mínimo. Mas o objetivo é ele fazer o estudo da Torá. Então é dito de duas tribos. A tribo de Sahar, no livro de Paralipômenos, lá é contado que a tribo de Sahar tinha homens sábios. O que são homens sábios? Homens sábios na matemática. Pessoas que sabiam fazer contas que, inclusive, serviam para onde? Para o calendário. Mas tão difícil fazer um calendário? A gente pode perguntar. Tinha algumas dificuldades. Por exemplo, calendário. O calendário hebraico, ele é solar. Um ano tem 365 dias. Mas os meses do calendário hebraico são lunares. E um mês lunar tem 29 dias e 12 horas e 44 minutos, em média. Às vezes é um pouquinho mais longo, o mês às vezes um pouquinho menos, mas em média é isso. Se a gente somar, ou multiplicar, melhor dizendo, 29 dias, 5, eu falei 12 horas, vezes 12, dá 355 dias. Fica faltando 10 dias para completar o ano solar. Então, existe aqui uma descompensação. A gente conta o mês pela Lua e o ano pelo Sol. E não bate direito. Então, no total, em cada ano, se perde 10 dias. Em 3 anos, já perdemos 30 dias. E a Torá é específica, que Pêssar deve ser quando? No mês da primavera. Ora, se cada ano eu perco 30 dias, vai chegar em 3, 4 anos que eu já estou fazendo Pêssar no inverno. E depois no outono. E depois no verão. Então, para eu manter sempre Pêssar, que deve cair na primavera, então em 3 anos que eu já perdi um mês, agora eu vou fazer um ano de 13 meses, com um mês a mais. E eu reponho novamente esses 30 dias. Por isso que Pêssar vai de abril, pelo calendário comum, descendo até meados de março, depois volta de novo para abril e assim fica. No calendário comum aqui, o que segue isso? Que a gente não se toca muito. O carnaval. O carnaval, ora é no começo de fevereiro, ora lá em março. Tudo isso tem a ver com o calendário hebraico. E por que se chama de ano bissexto? Ano bissexto é a mesma terminologia do calendário hebraico. Que nesse ano bissexto vai ter 2 vezes o sexto. 2 vezes sexto. Que sexto? O sexto mês. Qual é o mês que é adicionado nesse ano que tem um mês a mais? O sexto mês. O mês de Adar. O mês que antecede o mês de Pêssar, Nissan. E assim eu jogo sempre. Pêssar vai sempre cair na primavera. Isso é uma coisa. Outra. Devo também tomar muito cuidado para que Yom Kippur, o dia do jejum, não caia na sexta-feira, de modo que eu vou sair do Yom Kippur direto para um Shabat, e que também Yom Kippur não caia num domingo, que eu vou sair do Shabat direto para o Yom Kippur. Imaginem vocês o ajuste tem que ser feito no calendário para que cada ano não aconteça isso. Então, daí o cálculo matemático que é feito. Então, a tribo de Sahar, ela fazia muito bem esse cálculo matemático. Enquanto isso, Zebulun era a tribo que morava na costa, perto de onde hoje é o Líbano. Ele também fazia viagens junto com os cananeus, com os fenícios. Então, na sua mercadoria, no seu enriquecimento, então é dito, enquanto Sahar estudava, a tribo de Zebulun prosperava economicamente e ela mantinha economicamente a tribo de Sahar.
E o mérito do estudo e conhecimento de Sahar serviria também para quem? Para a tribo de Zebulun. Não é muito comum essa questão aqui. E a palavra Zebulun, já que eu falei em Zebulun, ou Zevulun, o que tem a ver essa palavra Zebulun com aquela rainha que veio do Líbano, ou seja, da Fenícia, chamada Jezabel. Jezabel. Como é Jezabel em hebraico? Izebel. Izebel. Bom, o Talmud, logicamente, depreciando o nome dessa rainha, não só por causa da origem dela, mas porque, pelo que ela causou dentro de Israel, ela incitou o povo para que praticasse e servisse o deus Baal, que era adorado entre os cananeus. Então, o Talmud diz, o nome Izebel, Zebel quer dizer lixo. Lixo. Então, Izebel, mulher que era lixo, um lixo. Mas o que era o nome dela de fato? O nome dela de fato é igual ao nome Zebulun. Quando a mãe de Zebulun era Léa, que teve o seu sexto filho, ela disse: recebi Zebed Tov, uma boa recompensa, que achava Isbelene e Ishi, e agora o meu marido vai habitar comigo. Então, quer dizer, habitar, entre uma das explicações. Outra, também é usado o mesmo termo para o templo, Beit Zebul Lar, ou seja, uma casa de habitação. E a palavra Zebul tem dois sentidos, esse de habitar, e tem o sentido de habitar, mas habitar numa coisa elevada, numa elevação. Então, Izebel, logicamente, o nome daquela rainha, dentro da cultura onde ela veio, representava essa elevação. E ela era a adoradora do deus Baal. Bom, então, o que aconteceu aqui? Qual é o problema da Torá com o deus Baal? O maior problema da Torá com o deus Baal, e na verdade com outras divindades, e todas elas faziam o que é chamado, num termo mais técnico, hieros gamos, que é uma relação sacerdotal entre um homem e uma mulher. Então, quando se praticava um culto a um deus como Baal, então se queria a bênção desse deus, e ele se dava através da relação ou do fiel com a sacerdotisa, por isso que era chamada como em hebraico, uma mulher fazendo esse papel, que deixar da palavra kadosh. Só que ela é santificada não para Deus, santificada para essas divindades. E a gente sabe que, infelizmente, além da que deixar mulher, também tinha quem? O Kadesh, o homem, o sacerdote. Então, o que acontecia nessas sociedades? O fiel, dependendo da tendência dele, se ele gostava de mulher, ia com a sacerdotisa. Se ele gostava de homem, ele ia lá com o sacerdote. Então, imagina a imoralidade que era justamente esse culto a Baal. Na Perashá de Pinehas, a gente vai ver mais adiante, que ocasionou aquela mortandade do povo, até que o Pinehas teve que pegar uma lança. O que aconteceu ali? Balac, Ben Zippor, que era Melech Moav, Balac de Zippor, que era rei de Moav, se juntou com Midian, pegou as princesas mais lindas de Midian e as colocou como sacerdotisas do deus Baal, de Baal Peor. E aí, imagina um jovem, 17 anos, 18 anos, 20 anos, na sua força hormonal intensa, vamos lá com a sacerdotisa, olha. Só que o povo se conteve, a não ser a tribo de Shimon.
Zimri ben Salu esteve lá com a Cozbi Batsur, que era uma midianita. Então, a gente vê que esses cultos envolviam isso. E, entre outras coisas até piores. Esse Baal Peor, para de falar, além de ter a relação, tinha também a questão de se fazer necessidades na presença desse Deus lá, ou diante de todo mundo. É a palavra Baal Peor. Então, foi uma luta muito grande dentro do povo de Israel de moralizar, principalmente o culto, principalmente o serviço. Isso acontecia no Egito, onde também se fazia lá essa questão desse culto dessa maneira, e outros povos, os gregos, outros povos mais variáveis, faziam exatamente isso. Então a Torá queria, não, temos que ter algo com uma pureza, seriedade, voltada realmente para Deus. Isso não quer dizer que a questão da sexualidade seja proibida, não é proibida, mas fazer o serviço divino a cada momento, tem um momento exato. Então, essa foi a luta com a rainha Isabel, onde o profeta Eliarro fez uma luta bastante feroz, teve que fazer uma disputa pública para mostrar qual era o Deus verdadeiro, ou o Deus Baal, que o povo estava cativado para servir, ou o Deus verdadeiro de Israel. Então, aí, na sua disputa, acho que a maioria deve saber a história, cada um fez o seu altar, e esse Deus, se fosse verdadeiro, deveria consumi-lo diretamente. Começou com Baal não conseguiu, se demorou, aí o profeta desdenha, fale mais alto, pode ser que o Deus esteja dormindo. Até que depois chega a vez do profeta, ele pesa a Deus, e aquela oferta ela é consumida. Todo o povo pega um espanto e percebe a sua ignorância e reconhece o verdadeiro Deus e diz uma frase que a gente fala muito na nossa Estefiloto, na Esnoga. Adonai, Hu Elohim. Adonai, Hu Elohim. Quer dizer, o Eterno é o Deus, o Eterno é o Deus. E assim, a gente sabe a história do profeta Elias, aí mataram os sacerdotes que serviam ao Deus Baal, a rainha perseguiu o profeta Elias e fugiu, toda essa história. Mas o profeta Elias ficou, então, como é falado no profeta Malaquias no final, que a gente deve servir a Torá, diz o profeta, lembre de servir a Torá, pois mandarei para vós o profeta Elias, antes do dia grandioso e temível do Eterno, que fará voltar o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Aqui nós temos a profecia da chegada do profeta Elias. Então, para a gente tentar fixar um pouco essa questão do profeta Elias, a gente fala hoje, inclusive, aqui na Havdalah, né? Na Havdalah, a gente fala várias vezes aqui o nome do profeta Elias. Eliyahu Hanavi, Bimerai Heleno, em Melemachia, Ben David, Elias o profeta, Eliyahu o profeta, possa vir a nós com o rei Machia, o filho de Davi. E assim vai continuando toda vez que fala aqui do profeta Elias. Então, aqui a pergunta é a seguinte: vai voltar o profeta Elias antes da chegada do Mashiach? Bom, a gente sabe aquilo que a gente ouve e consta em muitas das fontes judaicas, que diz assim: o profeta Elias subiu um turbilhão aos céus. Então, ele não teve, digamos assim, uma morte desse mundo aqui. Então, esse profeta Elias, como falou o profeta Malachi, que vai vir antes do dia temível do Eterno, com a chegada do Messias. Então, a gente vive com esse conceito. Mas a pergunta, como vai se dar
o profeta Elias, ele vai vir dos céus e vai aparecer aqui na terra. O profeta Elias vai encarnar, usando esse termo de encarnação, em alguém, e vamos dizer, tá vendo? Esse é o profeta Elias. E assim vamos ter depois o Messias. A gente sabe o que dessa visão já se formou em várias e várias religiões baseado nesse papel. Esse é aqui o profeta Elias e aqui está o Messias. Mas devemos entender isso verdadeiramente. Bom, o que eu tento passar nos estudos do Talmud, logicamente. Talmud, anotem lá, Tratado Sanedrim, página 92. Um pouquinho antes, um pouquinho depois. Vai falar bastante desse assunto. Lá os sábios debatem sobre essa questão. Cada sábio, pela sua tradição que recebeu, vai falando como deve ser isso. Aí é dito, o rei Mashiach vai vir quando ou toda geração está ruim, ou então toda geração é boa. Aí vem Melech Mashiach. Aí também é dito que o Mashiach chega e como tu reconhece ele? Ele é alguém que tem um poder tão grande que ele, pelo cheiro, sente que uma pessoa é boa, uma pessoa é ruim. E pelo sopro dele, aquela pessoa morre se for condenada. Então, fala muitas coisas disso. Bem, mas em todas as visões de cada um dos nossos grandes sábios, a gente vai ter uma visão de um sábio, no Talmud, nessa passagem, vocês podem ver lá, chamado sábio Shemuel. Não é o profeta Shemuel, é o sábio Shemuel. Que ele era tão sábio que não precisava de título, como o Rabi Shemuel, o Rabban Shemuel, Shemuel. E o Shemuel falou uma frase que vai nos dizer exatamente o que é o Mashiach. Então ele falou, En hevdel ben haolam hazeh ve'olam ve'yemot hamashiach ela shiabud shel malchuyot. Ou seja, em outras palavras, não há diferença entre o nosso mundo e o mundo da chegada do Messias, a não ser no aspecto que nós, o povo de Israel, seremos independentes. Não seremos submissos a outro povo. Então, quando você alcança essa independência, isso representa os dias do Messias. E quem é o Shemuel em relação aos outros sábios? Então, existe também uma hierarquia de sábio com sábio. Então, por exemplo, entre Shemuel e o Rabi Yohanan, que é da mesma época, o Rabi Yohanan tem mais peso do que o Shemuel. Então, um sábio, aquele que estava contrapondo o Shemuel, disse em nome do Rabi Yohanan, diferente do que estava falando o Shemuel. A gente fala, tá vendo? Temos que seguir o Rabi Yohanan. Sim, mas aqui, se fosse o próprio Rabi Yohanan que tivesse falado, então ele teria mais autoridade do que o Shemuel. Mas não foi ele que falou, foi uma outra pessoa, usando o seu nome, que disse. Então, dessa maneira, a força maior é do Shemuel. O Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, no seu livro sobre Melachim, sobre os reis, lá no capítulo 12, lá ele comenta isso e traz essa frase do Talmud, que não tem diferença entre o nosso mundo e o mundo dos dias do Messias, a não ser em relação à independência do povo de Israel, a não submissão do povo de Israel para um outro povo. Então, essa questão aqui, a gente vê claramente. Então, a pergunta fica para hoje. Então hoje estamos vivendo essa independência de Israel em relação a outro povo?
Então, entrando num debate atual, muitos poderão dizer, tá, mas a gente não é tão independente assim. A gente vive sob a tutela, digamos, de um país como os Estados Unidos, um exemplo. Então, a pergunta é, isso é uma independência? Sim, mas a gente pode, então, retornar à época da Torá, ver os livros dos profetas Hagai, Ageu, Zechariah, Zacarias, que na época deles, eles consideraram quem como Messias? Zerubabel, e que teria, e como teve a honra de reconstruir o segundo templo. Mas ali também a gente não era independente totalmente. A gente era uma província, talvez com autonomia, mas que pertencia ao grande império persa. Então, tomando por base o que aconteceu lá, a gente vê hoje também. E hoje a gente está numa situação um pouquinho melhor do que a época de Zerubabel. Mesmo que a gente sofra influência, digamos assim, de uma potência maior, nós temos plena independência na terra de Israel. E como representa essa independência lá? Ora, os dias feriados do calendário na Israel são os dias feriados judaicos. Shabat é feriado, Shavuot é feriado, Pesach, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Então isso é uma dádiva. Temos um chefe de Estado, temos um exército próprio. Então, de fato, nós temos que é chamado de independência. O que se entende por independência é aquele país que tem uma autogestão e que ele consegue se defender de uma maneira ou de outra. Tem suas forças próprias. Então, isso nós temos hoje. Então, para hoje, a pergunta fica, que eu posso responder, mas pode deixar no ar também. Quem é o Messias? E onde está o profeta Elias? E aonde está o profeta Elias? Bem, entre várias e várias respostas, a gente, pegando a Havdalah de hoje, aqui diz, ó, é a frase do profeta Malachi, Inelo Hishole Alachem, Et Eliah Hanavi, Tifnei Bo Yom Hashem, Hagadol Vehanorah, Veheshiv Lev Abot Al-Banim, Velev Banim Alabotam, que eis que eu vos enviarei o profeta Eliarro antes de vir o grande e tremendo dia do Eterno. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Então, dessa passagem aqui, a gente vai ver que quando o profeta Eliarro vai chegar, a gente vê essa frase, e a gente percebe uma diferença na escrita do nome dele. Como é escrito Eliarro em hebraico? Aleph, Lamed, Yod, Re, Vav. Eliarro. O que quer dizer o Deus Todo-Poderoso é o Eterno? É o Yud, Re, Vav. Só que nessa passagem, o nome do profeta Elias está sem a letra Vav no final. Pode ver lá, não está Eliarro, tá? Eliar Hanavi. E quer dizer Elias também, mas está sem o Vav. Eu estava numa yeshivá em Israel, na yeshivá Mahon Meir. Pela internet a gente pode acessar, inclusive tem aulas, se não me engano, até em português. Então era um Rosh Hashanah. E nesse dia, a yeshivá, eu acho, é um rabino importante. Numa das drashot, das explicações que ele deu, ele menciona esse fato. Ele diz, olha, quando o profeta Elias chegar, antes desse dia temível e grandioso do Eterno, vai faltar a letra Vav. Vai faltar a letra Vav. Quanto vale a letra Vav no hebraico? 6. Aí ele relacionou os 6 milhões de israelitas que faltaram
um dia temível e grandioso de Deus, foi a Segunda Guerra Mundial, para em seguida a gente ter, então, a nossa independência, a independência de Israel. Então, a gente vê daqui, e essa parte é importante também a gente frisar, o seguinte: e o que quer dizer ver Reshiv lev avot al-banim, ou seja, e fará voltar ao coração dos filhos, dos pais? É dito que a techuvá, o nosso arrependimento, é que faz com que nós tenhamos merecimento de uma redenção. De uma redenção. Mas, o Gustavo diz, se o povo não tiver o merecimento pela techuvá, pelo arrependimento, então a gente vai ter o merecimento saroto, pelas aflições. Então, pelo que parece, a gente não fez a nossa techuvá, e o povo sofreu durante o período do Holocausto. Eliá sem o Vav, os 6, para depois a gente receber justamente a nossa dádiva. A gente vê daqui que as profecias contidas no livro sagrado, o calendário hebraico, com a sua especificidade, tudo isso dá um contorno ao povo de Israel, e através do povo de Israel, da sua presença na história e as suas vitórias, representam o quê? A vitória do eterno Deus. Isso é dito, inclusive, na própria passagem que a gente leu agora aqui da Havdalah, e a gente lê do profeta Isaías, a partir do capítulo 40, 41, 43, vocês podem ler, onde estava a glória de Deus nesse momento? No retorno do povo de Israel, da Babilônia, para a terra de Israel. Através de quem? De um rei que não era nem judeu, um rei persa, Cores, Ciro, que é mencionado no capítulo 45 como um ungido do eterno Deus, o Messias do eterno Deus. Ou seja, essa sobrevivência do povo de Israel, essa sua volta a viver sob a sua própria gestão, esse renascimento do povo, tudo isso é demonstração da força do eterno Deus. Então, nós estamos vivendo esse período agora. Lógico que a gente tem opiniões diferentes, mas o que a gente deve entender é uma coisa. A nossa realidade hoje, digamos que a gente estivesse conversando aqui em 1920, há 100 anos atrás, 1920. A gente falasse aqui sobre a redenção do povo. Era uma coisa muito distante. Tinha projetar isso pela misericórdia do Eterno, quando isso acontecesse. Esse exílio está muito longe de acabar. Não temos união do povo de Israel, como de fato não tinha. Talvez nem hoje também. Mas, no entanto, as coisas se sucederam de tal forma que a gente vê, então, a presença da mão do Eterno pairando sobre o povo de Israel, e a gente teve a dádiva de receber um país, de termos uma nação, de termos um Estado que nos representa e que nos defende. Então, isso é importante para o povo de Israel. Então, isso chama-se Geulah. O que é Geulah? A redenção é a colocação de um Aleph a mais nessa palavra, se tu tira o Aleph da palavra Golá. O que é Golá? O exílio. O exílio. Então, se Deus nos escape, a gente ficasse sem o Estado de Israel e voltasse para uma situação de exílio, que seria do nosso povo agora? Então, nós temos hoje realmente dar dádiva ao eterno Deus. Ontem foi Yom Yerushalayim, dia de Jerusalém, o dia da reunificação de Jerusalém. É mais uma data do momento atual que preenche o nosso coração de alegria. Representa a força do eterno Deus. A gente poder chegar até ali no muro, Kotel HaMaravi, no muro ocidental, chamado de Muro das Lamentações,
E ao sabermos que naquela parte de dentro, lá ficava o nosso grande templo, aí a gente dá a mesma resposta. Vamos ter o segundo templo? Claro. Se a gente já teve o que tivemos agora com o nosso Estado, que era uma coisa impossível de acontecer, ou seja, muito difícil de acontecer. E aconteceu, com maior razão agora teremos essa continuação das profecias sendo realizadas para o povo de Israel.